Ei, você! Você mesmo aí. Você também acha que pensa demais o tempo todo? E sempre que tenta diminuir isso, não consegue? Pode parecer idiota, mas já tentou não pensar em alguma coisa? Então vamos fazer esse exercício, campeão. Eu vou até te dar um tempinho para isso, mas a partir de agora, tenta não pensar num urso polar. E aí, conseguiu? Bom, agora você deve estar pensando nele, né? Ou se você realmente tentou bastante não pensar, a sua mente se dividiu em duas partes. E o que aconteceu foi que uma parte tentou achar alguma coisa para pensar, enquanto a outra ficou checando se você estava ou não pensando no urso polar. E adivinha só? Você acabou pensando no urso. Atualmente, isso se chama teoria do processo irônico. Mas quando Dostoiévski, lá em 1863, propôs esse exercício pra gente, ele só quis esfregar na nossa cara mesmo que quanto mais a gente tenta não pensar em algo, mais a gente pensa nessa coisa. Eu acho até que se o Dostoiévski tivesse vivo hoje, ele com certeza teria inventado aquele O Jogo, sabe? Aquele que você sempre perde quando lembra que ele existe. Inclusive, acho que você perdeu de novo agora. Ih, foi mal. Mas vamos tentar não pensar nisso, tá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Acorde e é muito bom estar de volta. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que atinge muitos brasileiros, o famoso overthink, ou pensar demais em tudo. Nesse vídeo a gente vai entender por que isso acontece, como nos afeta e como melhorar esse problema. Mas antes de você pensar em outra coisa de novo, já aproveita, se inscreve e deixa o like para o YouTube te recomendar mais vídeos como esse. E agora, sem enrolação, vamos lá! Overthink, ou pensar demais, é o ato de ficar remoendo as ideias e pensamentos excessivos sobre uma situação, muitas vezes sem uma conclusão ou solução. Com certeza você já se pegou preso nesse loop de constantes pensamentos nada a ver, pensando em algo que nem deveria, imaginando cenários e consequências que, na maioria das vezes, vamos ser sinceros, nem aconteceram. Nós humanos, então, temos o luxo adicional de conseguir pensar sobre os nossos pensamentos. O ruim é que isso não vem com um botão de desligar. E aí, quando isso acontece, você acaba percebendo que talvez esteja pensando demais. Mas não consegue parar, pois tem que resolver aquele problema. E agora você está ansioso para resolver o problema e culpado por pensar demais. Meus parabéns. Lá vai você de novo pensar nisso. Entrando de cabeça em um ciclo interminável de pensamentos, a sua mente, que deveria ser sua ferramenta, passa a ser o seu mestre. Resumindo bem, o overthink é a arte de criar problemas que não existem. E isso acontece na maior parte de duas formas. Ou você está pensando no futuro, como é que eu vou pagar o meu cartão esse mês? Será que eu vou conseguir passar naquele emprego? Quando eu vou conseguir pagar aquele carro? Ou você está preso pensando no passado. Será que eles gostaram de mim? Eles não me chamaram aquele dia, eu devo estar incomodando. Eu não devia ter falado aquilo, que idiota! O autor do livro O Poder do Agora, Eckhart Tolle, chama isso de tempo psicológico. Aquele que só existe na sua mente e não influencia no seu tempo prático, que seria o nosso presente. Viver com os pensamentos só no passado ou no futuro tira nossa atenção do nosso presente e só serve para nos deixar mais ansiosos e depressivos. Outro grande causador de overthink é o hábito de se comparar o tempo todo. E hoje, com a cultura do consumo e as redes sociais, isso está muito pior. Hoje em dia, se a gente está em um dia ruim e pega o celular, é bombardeado com 1000 imagens de gente absurdamente feliz e com uma vida muito melhor que a sua. É impossível não sentir que tem algo errado com você quando você descobre que um mini coach fez 1 milhão no último mês. E você aí, em pé, no ônibus lotado. É inevitável não pensar que a sua vida é uma droga e pior do que imagina. Isso nos deixa neuróticos, estressados e odiando a si mesmo. Com todo esse exibicionismo, estamos sempre em um ciclo de pensamentos desnecessários. Isso porque não focamos no presente e não reconhecemos o que nós já temos. Ficamos presos nessa comparação, projetando a nossa felicidade sempre no futuro, como quando eu tiver aquele carro eu vou ser feliz, aquele emprego vou ser respeitado, ou quando eu ficar musculoso tudo vai melhorar. E não me leva a mal, tá? Não tem problema você ter objetivos, mas esses objetivos têm que morar no seu tempo prático e não no seu tempo psicológico. Seu objetivo não deve turvar a sua mente e atrapalhar o seu presente de conseguir esse objetivo. É como um paradoxo, você fica pensando tanto naquela conquista no futuro que não corre atrás dela no presente para conquistá-la de fato. Por isso, muita gente fala que pensar demais é paralisante. E é mesmo. Pensar demais também nos leva a criar situações imaginárias que nunca vão acontecer, ou pelo menos a maior parte delas. Em 2019, foi feito um estudo com pessoas que sofrem de ansiedade, e no final dos 30 dias de testes, foi registrado que 91,4% das preocupações das pessoas não aconteceram. Ou seja, eles se preocuparam à toa. O problema disso é que seu cérebro não sabe a diferença entre uma experiência real ou imaginada. Por exemplo, se você se imaginar olhando para o sol, a sua pupila se contrai. E se você se imaginar num ambiente escuro, a sua pupila dilata. Cada fragmento de pensamento libera uma enxurrada de hormônios e agentes químicos no seu organismo. E o seu corpo está escutando.
Agora imagina ficar pensando sem parar que na sexta-feira que vem você vai brigar com seu chefe. Pois é, você já sofre todo o estresse e ansiedade antes da sexta-feira chegar e de forma totalmente inútil, já que talvez no dia seu chefe nem brigue com você. Como já dizia Sêneca, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. Mas acorde, como a gente consegue melhorar isso então? Como a gente já falou, o tempo psicológico é um grande vilão. Isso de pensar demais vira um mecanismo de defesa para prever situações. A gente já começa a pensar no que pode dar errado no futuro e quais situações aquele problema pode criar, como se o nosso cérebro tivesse ficado pessimista. Ou como a gente já viu, ficamos presos no passado, remoendo um problema que já aconteceu ou aquele vacilo recente que não dá para esquecer. O segredo para você diminuir isso tudo e sair desse loop é você focar no presente, no agora. O estado presente é tudo o que a gente tem. Você não é a voz na sua cabeça. Porque se você parar para pensar, se você fosse essa voz, quem estaria observando ela? Qualquer coisa que você pode observar não é você. Logo, vocês são coisas diferentes. Você não é a sua mente, ela é a sua ferramenta, só isso. Como disse José Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não sairmos de nós. Quando estiver pensando demais, dá um passo para trás e perceba o que você está pensando na hora. Se observa pensar. Observe os pensamentos ruins e bons, porque nenhum deles é você. Você só é uma testemunha. Pensar sobre uma árvore não é a verdade absoluta sobre ela. É só um pensamento. Da mesma forma que pensar sobre você não é você. É só um pensamento. Não deixa ele te definir. Mas sim, se policie. Quando sua mente estiver ruminando com algo ruim, o ato de observar esse pensamento já tira a força dele e regula um pouco nossas emoções. Uma dica boa para ganhar da nossa mente é focar no agora e praticar atenção plena. Ou como muita gente conhece, mindfulness, que usa exercícios de ancoragem. Faça as atividades focando no agora, focando no que você está fazendo, olhando o ambiente, usando seus sentidos, tudo isso. Por exemplo, se você estiver lavando a louça, observa a água caindo, sente ela nas suas mãos, olha ao redor, sem pensar no futuro ou no passado, só no agora. Foca no que você está fazendo e vai exercitando isso com várias atividades chatas que você tem que fazer durante o dia. Com o tempo, você vai sentir que está mais presente no agora. Outro exercício bom para você que sente que está pensando demais é dar uma pausa, escolhe uma cor e acha o máximo de objetos na sala com essa cor e se concentra nisso. Ou você pode tentar também o exercício 5-4-3-2-1. O desafio é, onde você estiver, para e se concentre em reconhecer 5 objetos que você pode ver, 4 objetos que você pode tocar, 3 objetos que você pode escutar, 2 coisas que você pode cheirar e uma coisa que você pode provar. Outras dicas válidas é praticar meditação, sair para caminhar um pouco e definir limites de tempo para pensar em soluções. Por exemplo, se você tem um problema que precisa resolver, você estabelece o limite de 10 minutos para pensar em possíveis soluções. Após esse tempo, para de pensar nesse problema e parte para ação, para resolver ele. Ah, acorde, mas se o tempo acabar e eu ainda não tiver achado nenhuma solução? Não tem problema, você anota onde você parou e retoma nos próximos 10 minutos amanhã. Claro, se o problema não for tipo minha casa tá pegando fogo. Mas pode confiar, essa pausa ajuda muito o nosso cérebro. Várias vezes eu fico pensando em temas, roteiros para os vídeos e forço até não aguentar mais, tentando ter uma ideia. Mas quando eu paro e volto no outro dia, simplesmente as ideias vêm. Agora, por último e não menos importante, eu quero dar uma dica de ouro com uma salpicada de estoicismo. Sempre que aparecer um problema ou você pensar demais sobre uma situação que tá te fazendo mal, eu quero que você pare e se pergunte: eu controlo isso? Se a resposta for não, por que você se preocupa com isso, então? Zenão, Epiteto, Marco Aurélio, toda essa galera do estoicismo acreditava nisso, que a gente não controla tudo. Logo, para que se preocupar com algo que eu não posso resolver? Para que pensar demais nisso? Eles pregam que o melhor é você focar no que pode resolver agora, no presente. E o que não pode resolver não vale a sua atenção e preocupação. Porque se você ficar focando em um problema no futuro que você não controla no momento, você não resolve nem o problema do presente e nem do futuro, te deixando mais ansioso e mais estressado. Para exercitar isso na nossa vida, a gente pode fazer uma coisa. Você vai fazer uma lista com 5 problemas que você tem para resolver. Depois de feita, identifique e circule os 2 problemas que você tem controle e consegue resolver logo. Pronto, agora é só resolvê-los. Os outros 3 problemas não importam, afinal, você não tem controle sobre eles. Pelo menos, não agora. E as coisas vão se resolver com o tempo. Ou pelo menos é mais saudável pra gente acreditar nisso. Como em uma história que eu vi um dia desses. Um rei tinha um conselheiro que ele gostava muito. Sempre que esse rei perguntava como estavam as coisas no reino, o conselheiro sempre falava: tudo está bem acontecendo como deveria. Um dia, esse conselheiro foi fazer a barba do rei e acabou cortando o pescoço do rei. E o rei teve que levar ponto e ficou muito machucado e acabou ficando com uma cicatriz. Os outros conselheiros, aproveitando dessa situação, fizeram a cabeça do rei contra o conselheiro favorito. Sendo assim, o rei foi perguntar ao conselheiro sobre por que esse acidente tinha acontecido. Questionado, o conselheiro favorito se vira e fala: tudo está bem e acontecendo como deveria. O rei fica furioso. Em um acesso de raiva, joga o conselheiro na masmorra e deixa ele lá.
No dia seguinte, ainda com raiva, resolve andar a cavalo para relaxar na natureza e espairecer. Sem perceber, ele sai do seu reino e acaba sendo capturado por canibais. À noite, os canibais o amarram e começam a prepará-lo para assar. Quando o chefe da tribo olha o pescoço do rei e vê uma cicatriz, ele fala: "Não, não podemos comê-lo, ele é impuro para os nossos deuses, podem soltá-lo." Desesperado, o rei volta ao castelo e corre para a masmorra para libertar o seu conselheiro. Ele abre a cela correndo e conta a história pro velho amigo, dizendo que ele estava certo, que se não fosse pela cicatriz, ele poderia ter morrido. O conselheiro, que estava meditando no canto, se vira e fala: "Ah, fico feliz com isso, mas isso não é tudo." E o rei diz: "Ué, mas como assim? Normalmente, quando o senhor sai a cavalo desse jeito, quem sempre acompanha o senhor?" "Ué, você, conselheiro, mas então, se você não tivesse me jogado aqui na masmorra, eu estaria com você, e eu teria sido sacrificado. Logo, meu senhor, tudo está bem e acontecendo como deveria." E claro, não é para você ignorar todos os sinais de alerta e achar que tudo sempre vai dar certo, né, pessoal? Mas pensar positivo é um começo, e é bem mais saudável do que sofrer antes da hora com coisas que a gente não controla e acabam nem acontecendo. Pensar demais quase que não me deixou fazer o acorde nem esse canal do YouTube. A gente sempre pensa: e se ninguém gostar? E se não ficar legal? E se não der certo? Mas eu só levantei e falei: cala a boca! E fiz. Não precisa ser perfeito. Afinal, mal feito é melhor do que não feito. E com a prática, um dia vai ficar bem feito. Então, quer uma dica? Só faça, campeão. E não deixe seus pensamentos te pararem. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Sempre que você estiver pensando demais, pratica um dos exercícios desse vídeo. Se pergunta por que eu tô pensando nisso e vai trabalhando o seu estado de atenção plena durante a semana. Tenho certeza que com o tempo você vai sentir uma melhora e depois vem aqui nos comentários contar pra gente. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar o canal a continuar, saiba que você pode ajudar doando até R$1 lá na nossa página do Apoia-se. É super seguro e o link tá aqui na descrição. Eu também tô deixando aqui na descrição o nosso guia de como acordar do vício em dopamina, que tem ajudado muita gente e eu tenho certeza que pode ajudar você também. Ah, e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever para ajudar o canal e receber mais vídeos sobre saúde mental. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima e lembre-se: